Bom dia! Começando mais uma live por aqui. Esperar um pouquinho. O tema da live de hoje é sobre renda variável. Afinal, o que é renda variável, né? Esse tipo de investimento, será que é um tipo de investimento? É uma classe de investimentos, né? Que tem alguns tipos de investimentos e eu vou falar aqui para você, né, sobre essa classe de ativos que você pode investir para diversificar a sua carteira de investimentos e obter melhores ganhos financeiros. E parou, voltou. A conexão deu uma parada, mas agora voltou. Então, assim, né, o economês, né, o ditado do economês, né, que é economia com o português. Bom dia! Não sei o nome, mas Maclay, né? Seja bem-vindo. O economês, né, que é a mistura dos termos de economia mais o português misturadinho ali, às vezes acaba complicando, né, o entendimento de como que funciona o mercado financeiro e pode assustar as pessoas, às vezes, até de começar a investir, né, por medo daquelas palavrinhas que parecem difíceis e acabam gerando uma impressão de que é muito difícil fazer investimentos. Mas, na verdade, a gente pode trazer de uma forma descomplicada para você entender melhor, ver que é mais simples do que você imagina, né? E realmente começar a fazer seu dinheiro trabalhar para você de uma forma eficiente, né? Então, a renda variável, né, ela é uma classe de ativos que engloba vários tipos de investimentos, né? Não é um tipo de investimento e também não é só ações, né? Tem alguns tipos de investimentos. E esses investimentos podem ser excelentes opções aí para potencializar os seus ganhos, né, financeiros. Claro que a renda variável, ela tem um risco maior, né? Então, tem uma regra básica no mercado financeiro, que é quando você busca ganhos maiores, você também está aí disposto a correr maiores riscos, tá? Mas mesmo assim, né, como você pode ter ganhos maiores, a renda variável é uma excelente classe de investimentos, uma ótima opção para você diversificar os seus investimentos junto com a renda fixa. Claro que também você tem que avaliar o seu perfil como investidor para realmente, né, começar a investir nessa classe de ativos. Mas vamos falar mais disso aí durante a live. Bom dia, Mi! Que bom te ver aqui. Então, assim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayana, esse é o Momento Mesa Financeira, tá? Aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada, mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que você ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Então, mas se esse tipo de assunto te interessa, então já começa, né? O importante é começar a dar o primeiro passo para que depois realmente você consiga aí fazer bons investimentos, né? E colocar em prática para o seu dinheiro trabalhar, né, para você de forma eficiente. Então já deixa um like, né? Deixa vários likes aí. Se você também quer aprender a investir em renda variável para aumentar aí os seus lucros nos seus investimentos, tá? Então vou começar aqui com uma pergunta. Qual a diferença entre renda variável e renda fixa? Segunda-feira dessa semana, eu trouxe o assunto da renda fixa. Afinal, o que é renda fixa? Muitas pessoas se confundem, têm dúvidas, acabam confundindo um pouco como que funciona a renda fixa, que ela não é exatamente fixa, e isso eu expliquei na live de segunda-feira, tá no feed, quem não assistiu pode olhar lá, né, entender todos os detalhes que eu trouxe ali. Mas, então assim, qual que é a diferença, né, entre renda fixa e renda variável, né? De forma bem resumida, tá? Na renda variável, você desconhece a previsibilidade de rentabilidade dos seus investimentos lá no início da contratação, né, desse investimento. Então, você desconhece, você não tem previsibilidade nenhuma de qual vai ser a rentabilidade. Na renda fixa, você tem a previsibilidade de rentabilidade através da referência de rentabilidade que é definida na contratação do investimento de renda fixa. Então, a diferença é a renda variável,
estou investindo na renda variável, não tenho como garantir nada de quanto eu vou ganhar, não tenho previsão se vai ser próximo do CDI, Selic, se quantos por cento, não tenho. Vai depender do andar da carruagem do mercado financeiro, tá? Da dinâmica do mercado. Renda fixa, vou investir num investimento de renda fixa. Qual vai ser a rentabilidade desse investimento? Lá no início vai ser dito, você vai seguir esse índice de referência, né? Vai ser o índice de referência do CDI. O CDI vai oscilar? Vai, mas eu sei que vai ser o CDI. Então, não vai ser uma surpresa. Então, essa é a grande diferença da renda variável, né, e da renda fixa. Tem algumas características importantes da renda fixa que você pode se atentar melhor, mas eu falo isso lá na live, como eu falei, da renda fixa que está no feed, se você quiser aprender, dá uma olhada lá, tá bom? Então, a renda variável é um investimento, né, em que os preços de aquisição, eles variam e, consequentemente, os seus rendimentos também variam, né? E isso você vai acompanhando aí no decorrer do seu acompanhamento dos seus investimentos em renda variável. A renda variável, tá? Ela possui alguns tipos de investimentos, então ela não é só ações, tá? Não é só um tipo de investimento, né? E eu vou trazer aqui na live de hoje os investimentos mais acessíveis, que se você quiser investir em renda variável, você tem sim acesso a qualquer um desses investimentos que eu vou trazer aqui. Eles são de fácil acesso, né? Não exigem grande valor de entrada e também são mais fáceis de você realmente investir, de forma de que você realmente consiga entender com uma base de conhecimento que eu posso trazer aqui para vocês, vocês já vão poder começar a investir nesse tipo de investimento, tá? A forma de investir na renda variável que eu gosto de trazer, tá? É através da estratégia buy and hold, que é a longo prazo, né? Que o ícone Warren Buffett, né? Que é um dos ícones aí do mercado dos investimentos, que fez a sua fortuna através da renda variável, ele prega muito, né? Essa estratégia que é investir na renda variável, mas com horizonte de longo prazo. Não de forma especulativa, ou seja, que você vai tentando adivinhar se vai subir o preço hoje para eu comprar nesse preço e tentar vender depois com preço maior no mesmo dia, fazendo várias transações, né? Isso é agir de forma especulativa. Você vai acompanhar gráficos para tentar ali adivinhar, né? Prever que se o preço vai subir ou vai cair. Mas é uma forma que eu vejo que você não tem como adivinhar, né? Para onde o mercado vai. Você pode até ter perspectivas, como nós economistas temos perspectivas de taxa Selic, para onde vai, se vai subir, se não vai, mas a gente não vai acertar sempre, né? E da mesma forma, no mercado especulativo, onde você faz várias transações, você pode ter muito prejuízo, porque você não vai acertar sempre. E aí, quando você, às vezes, tiver um nível de confiança maior, vai acabar investindo, às vezes, alavancando um investimento de forma especulativa e tomando um prejuízo maior do que você até acabou investindo. Então, não acho isso interessante. Vou falar isso, alguns índices para você entender qual que é o nível realmente de pessoas, né, que fazem esse tipo de operação e que realmente tem lucro. Então, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, mas então só para esclarecer que eu gosto de trazer aqui o conceito de investir em renda variável com um horizonte de longo prazo, tá? Por quê? Porque se você encara dessa forma de acertar, né, da forma especulativa, como eu falei, como as operações de day trade, você está agindo de forma de como se você fosse a um cassino, né, fazendo apostas. E isso realmente você sabe que a probabilidade de ganho nesse tipo, né, de acerto é muito mais difícil. Então, uma pesquisa da CVM, que daí agora eu vou falar para você sobre isso, que eu falei do como é que é o nível de assertividade, né? Para quem opera dessa forma. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que coordena ali a Bolsa de Valores, né? E então ela fez uma pesquisa e revelou que 90% de quem faz day trade, que são essas operações de compra e venda no mesmo dia, tentando acertar o preço, essas pessoas, elas têm prejuízo, tá? Então, 90% tem prejuízo, tá? Aí, dessas 10%, você vai me dizer assim, 10% então consegue ganhar. Mas desses 10%, só 1%
tem ganhos relevantes, que realmente valem a pena. Os outros são irrisórios, ou fico no 0 a 0, ou são muito pequenos os lucros, né? Então você imagina, né? Você vai entrar nesse tipo de investimento para arriscar dessa forma, né? De fazer parte desse 1%, ou você pode investir para o longo prazo e realmente ter um retorno consistente dos seus investimentos, tá? Esses prejuízos, né, eles podem ser muito maiores, como eu falei, do que a pessoa investiu nessas operações especulativas. Porque ali eles têm opções de alavancar. Então, você colocou um valor, mas eu vou alavancar 6 vezes. Então, eu coloquei 100, mas eu vou ter um capital de 600 que eu alavanquei 6 vezes. Se você tiver prejuízo de 600, você vai perder 500 a mais do que os 100 que você começou. Então, realmente, é uma operação que exige muita atenção e você tem que entender dos riscos que você está correndo nesse tipo de operação, tá? Então, como eu falei, né, nessas operações de day trade, agir no mercado de forma especulativa, alguns pontos que eu atento você para realmente avaliar e refletir. Primeiro, que a gente não tem como adivinhar para onde o mercado vai, né? O que vai acontecer. A pandemia surgiu, ninguém esperava, né? Por exemplo, foi uma coisa inesperada, e assim várias outras situações no mercado financeiro acontecem e de forma inesperada. Então você não tem como prever o que vai acontecer no mercado para realmente acertar todas os investimentos nesse tipo de especulação, né? Outra situação que eu também trago para você ficar em alerta é que o maior interesse em você fazer várias ordens de compra e venda são das corretoras, que elas lucram com as taxas de corretagem. Então, cada ordem de compra ou de venda, a corretora ela vai ter aquele lucro da taxa de corretagem, né? Então, se você faz várias operações, a corretora vai lucrar mais. Então, é um interesse das corretoras. Fique atento a isso também, tá? Outra situação também que também gosto de falar nessas operações especulativas é que acompanhar o preço da ação ali em várias horas ou até o dia inteiro vai te gerar um nível de estresse, né? Você sabe que o peso, a intensidade da dor da perda, né, da emoção perda e a intensidade da emoção ganhar, tá? É diferente? Se você perde R$10, não é a mesma intensidade de você ganhar R$10. É 2,5 vezes maior a intensidade da perda do que a intensidade do ganho. Então, se você está ali várias horas, todos os dias, né, ou alguns dias, ou o dia inteiro, e lidando com essa dor da perda que acontece na maioria das vezes nesse tipo de operação, isso vai te gerar um estresse. Então, será que isso vale a pena, né? Muitas pessoas realmente entram até em depressão com esse tipo de operação, depende de como ficam ali muito dedicadas, né, em operar dessa forma. Então, tem que ficar atento a isso também, né? Uma outra questão é, nesse tipo de operação especulativa, para ganhar dessa forma especulativa, né, ter lucro nesse tipo de operação, a rapidez da ordem que você envia no sistema ali, no home broker, faz a diferença. Porque às vezes a oportunidade vem quando você deu a ordem, já começou a cair de novo. Então essa rapidez é um pouco desleal, né? Porque o que você tem de acesso do sistema é muito diferente do que grandes bancos e corretoras têm investido em tecnologia para ter essa rapidez muito mais avançada do que um mero investidor lá, né? Amador ou iniciante ou até às vezes profissional. Mas os bancos e as corretoras, elas têm realmente a favor delas essa agilidade, né? Que elas investem em algoritmos aí que conectam com o centro de dados lá da B3 para ter maior rapidez. Então fica desleal essa competição e você tem que se atentar a isso para realmente entender aonde que você está entrando, querendo, né, fazer esses investimentos e achar que vai enriquecer de forma fácil fazendo essas compras e vendas diárias através do mercado especulativo, do mercado de day trade, por exemplo, tá? Então cuide com essas ofertas de dinheiro fácil. É claro que há pessoas que lucram com esse tipo de operação, mas a realidade é que 90% tem prejuízo, né? E apenas 1% realmente tem bons ganhos. Tem pessoas que realmente podem ser fora da curva em relação a lidar com as emoções,
investir num bom sistema. Então, podem sim, né, ter a chance, mas é muito pequeno. Então, é importante você entender isso, tá? Então, por que você investiria seu dinheiro em renda variável, né? Agora a gente trazendo aquele conceito de trazer a renda variável como uma excelente oportunidade para você investir e aumentar os seus ganhos financeiros, mas com horizonte de longo prazo, né? Então, a renda variável, ela é uma excelente opção para potencializar os seus ganhos financeiros, multiplicar o seu capital investido de forma mais eficiente, né? Para você ter um retorno até maior que na renda fixa. Mas o risco de perda, claro, quando o retorno é maior, as chances de retorno é maior no mercado financeiro, ou também o risco de perda, ele tende a ser maior, tá? Isso acompanha. Então, quando há uma regra nos investimentos, como eu falei aqui, quanto maior as chances de ganhos, maior o risco também. É uma alternativa, né, a renda variável, muito indicada para quem tem o perfil de investidor moderado ou arrojado. Eu já falei disso para vocês em outras lives também, que existe o perfil conservador, moderado e arrojado, né? Trazendo isso para a prática, o conservador é aquele que não quer correr risco. O moderado, ele aceita um pouco de risco para ter maiores ganhos. E o arrojado, ele realmente busca maiores ganhos, então ele arrisca muito mais. E a gente entende que o moderado e o arrojado estão dispostos, né, a realmente a correr esse risco um pouco maior na renda variável, tá? E você pode entender o seu perfil de investidor fazendo, né, o formulário lá que vai avaliar fatores psicológicos, horizonte de investimento, prazo de investimento, né, que você tem para os seus objetivos. E aí você vai entender qual é o seu perfil de investidor. Então é importante você entender isso. Se você é muito conservador, investir na renda variável pode não ser uma boa opção, porque você pode não aguentar ali as oscilações do dia a dia, acabar realizando uma venda, tomando prejuízo desnecessariamente só pelo medo, né? Pela emoção ali que você acaba sentindo, com medo de saber para onde aquilo vai. E se você tem consciência que o mercado de ações realmente oscila, que na maioria das vezes isso é natural do próprio mercado, você vai ter realmente mais tranquilidade e esperar, né, essa oscilação para baixo, por exemplo, reajustar para cima, tá bom? Então, não são todas as pessoas que vão ter o perfil para investir em renda variável, tá? Então, é importante você ter consciência disso. Para você começar a investir, a renda fixa é uma excelente opção, né? Para você se sentir mais seguro, ter uma previsibilidade de quanto você vai ter de rentabilidade. E depois, aos poucos, você entendendo um pouco mais dos investimentos, tendo essa prática no mercado dos investimentos, do mercado financeiro, você daí começa a dar os primeiros passos aí na renda variável. Tem algumas formas de você começar a investir na renda variável de uma forma que você se sinta mais seguro, e eu vou trazer essas opções aqui na live para você, tá? Então, os investimentos de renda variável, eles oscilam tanto por quê, né? Eles podem oscilar de acordo com a situação econômica, a situação política, perspectivas econômicas, perspectivas políticas, situação fiscal do país, né? A taxa de juros, se ela tiver baixa, né, ela pode estimular mais, por exemplo, as empresas, e isso pode acabar beneficiando o mercado de ações. Então, tudo isso vai influenciando de alguma forma, né? O câmbio, por exemplo, também pode afetar empresas que exportam, por exemplo. Então, se o câmbio, né, a moeda nossa desvaloriza, para quem exporta, vai acabar lucrando às vezes um pouco mais. Então, isso também vai refletir no desempenho daquela empresa no mercado de ações, no mercado de renda variável. Então, as expectativas de mercado, né, onde se antecipam as previsões da economia, interferem na valorização ou desvalorização da renda variável, isso a todo momento, tá? Então, ela oscila o tempo todo. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas por que então eu colocaria o meu dinheiro sem ter previsibilidade de quanto eu posso ter de ganho e ainda ficar refém de todos esses fatores que eu não tenho controle, né? Correndo um risco maior de perda do que na renda fixa, que lá eu tenho uma previsibilidade de quanto que eu posso ganhar. Então, por que eu faria isso, né? Eu te digo, eu entendo que a maioria das pessoas, né, sentem insegurança para investir na renda variável por conta de todos esses motivos. O mundo ideal seria segurança e retorno na mesma proporção, né?
Então, você ter aí, né, o tripé dos investimentos nos mostra que quando você busca mais segurança, você vai ter um potencial de rentabilidade menor. Quando você cede a segurança, né, se arrisca em ter menos segurança, você tem possibilidade de ganhos maiores. O mundo ideal seria que maior segurança e maior rentabilidade, mas não é assim que o mercado financeiro funciona, né? Então, para você topar correr mais risco, né, no investimento, você só vai aceitar se ele realmente te trouxer um retorno maior, né? Fazer valer a pena você correr um maior risco na renda variável, por exemplo. Então é assim que funciona com qualquer coisa na vida, né? Você vai, às vezes, aceitar correr um risco maior, né? Aceitar uma situação se ela realmente valer a pena o retorno. E assim é no mercado financeiro, tá? Então, você elaborando uma boa diversificação dos investimentos com a renda variável no seu portfólio, podendo colocar, às vezes, ativos descorrelacionados, ou seja, esse ativo se beneficia com a taxa de juros, o outro se beneficia com o câmbio. Então, aí você vai fazendo um mix para se proteger. Se aqui cair, aqui eu sei que vai subir, eu não vou perder tudo. Então, ele vai se compensando os ganhos. Então, se você faz uma boa elaboração na estratégia de diversificação, colocando também investimentos de renda fixa, né? Nunca coloque tudo em renda variável, tá? Essa é a minha dica, não invista tudo em renda variável. Eu até acho interessante, no máximo, 50% do seu patrimônio colocar em renda variável, tá? Então, se você fizer uma boa estratégia de diversificação, ter o horizonte de longo prazo, você pode sim turbinar os seus ganhos, tá? A gente tem estimativas aí de histórico na renda variável de excelentes retornos. A gente tem vários exemplos. O Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira, né? Ele começou com investimento em ações e ele realmente construiu uma grande fortuna com isso. O Warren Buffett também. Mas claro que entenda que momentos de quedas, de oscilações para baixo na renda variável, nos investimentos de ações também, vão existir, tá? Você tem que estar preparado para isso e entender essa dinâmica do mercado de ações, mercado de renda variável, que também tem os outros investimentos que eu vou falar, é importante para você realmente ter consciência e investir de forma eficiente nesse mercado. Esse medo do mercado de renda variável, de investir em renda variável, de investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, né? Que são todos investimentos de renda variável. Esse medo é muito grande no Brasil. Por quê? Eu acho que tem muito a ver com a falta de educação financeira. As pessoas não sabem, às vezes, como investir nesse mercado, só sabem do risco de perda, e acabam não entendendo como que funciona essa dinâmica, como que elas podem agir, né, nesse tipo de investimento para realmente ter bons retornos e retornos consistentes. Então, essa falta de educação financeira acaba impactando e muito nesse reflexo que a gente tem hoje, por exemplo, na Bolsa de Valores brasileira, que é a B3. A gente chegou aí, a população brasileira, em aproximadamente 3% só dos brasileiros investem em renda variável, investem na Bolsa de Valores, tem cadastro na Bolsa de Valores. Então, esse índice é muito baixo. Se você comparar com os Estados Unidos, que tem mais da metade da população americana que investe em ações, que investem em renda variável, se você comparar com o Japão, que 45%, em torno de 45%, também investe nesse mercado, Austrália, 35% da população, Inglaterra, 33% da população, Alemanha é um pouco menos, 15%, mas se você trazer 3% para 15% no Brasil, isso seria uma diferença gigantesca. Então, a gente realmente já estamos evoluindo com a educação financeira que estamos trazendo, as pessoas estão tendo mais conhecimento e estão realmente vindo mais para esses tipos de investimentos que podem trazer retornos maiores, né? Mas a gente ainda está muito longe do que a gente gostaria de alcançar, mas a gente estamos fazendo um trabalho para isso, né? Para a gente aqui no Brasil ter mais educação financeira e ter uma vida financeira mais próspera, com investimentos aí realmente que tragam bons retornos de forma eficiente e que façam trabalhar o dinheiro para você aí com bons ganhos, bons retornos financeiros, tá?
Então é isso, deixa eu só dar bom dia aqui. Bom dia, Marinheiro Fábio. Bom dia, amor. Bom dia, Mila. Bom dia, Cris, Marcos, Mi. Bom dia para vocês, que bom ter vocês aqui na live de hoje sobre investimentos de renda variável. Espero que eu esteja aqui esclarecendo um pouco. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, tá, gente? E não esqueça de ir dando like. Vai dando like aí na live, tá bom? Então, afinal, o que é renda variável, né? Renda variável, então, não é para você encarar como um cassino para fazer apostas, tá? Agir de forma especulativa. Se o preço daquela ação vai subir ou se vai cair, por exemplo, ficar apostando dessa forma, vou comprar essa ação agora porque eu acho que ela vai subir e aí à tarde eu vendo, só que daí você não vai acertar sempre e você realmente pode ter muito prejuízo, como os 90% da maioria ali das pessoas que fazem esse tipo de operação, como eu falei antes no início da live, tá? Então, renda variável é uma classe de investimentos, né? Que acaba que ela não define a rentabilidade ou a referência de rentabilidade lá na contratação, no início do investimento, como a renda fixa faz, né? Mas ela pode alavancar muito seu patrimônio, né? Se você investir de forma eficiente. Então, as ações é um dos tipos de investimentos da renda variável, né? E nesse exemplo das ações, né, você tem que ter a mentalidade que você vai se tornar sócio de uma empresa. Então, vamos supor que você escolha lá um banco X. Você gostaria de ser sócio daquele banco? Você entraria como? Eu entraria. É uma empresa que você pode avaliar para comprar ações daquela empresa. Porque você vai se tornar sócio dessa forma, que é a forma possível que você pode se tornar sócio, né, com uma fração de capital bem menor, mas que você vai ter o benefício da rentabilidade daquela empresa, da divisão de lucros, dos dividendos que aquela empresa venha a ter. Então, tem essa mentalidade que investir em ações é se tornar sócio de uma empresa, tá? E escolhendo boas empresas com esse horizonte de longo prazo, né? Você tomará uma decisão consistente. Com bons fundamentos, você poderá ter excelentes resultados, tá? Você vai analisar os fundamentos da empresa, né? Então, a remuneração variável, a remuneração não é conhecida e nem pré-estabelecida. Acho que eu vou tomar um pouquinho de água, eu tô aqui pipocando um pouquinho. Bom dia, Adriana. Então, a remuneração da renda variável, ela não é conhecida e nem pré-estabelecida no momento da aplicação, né? Então, você pode se tornar sócio de alguma coisa, você pode ter a cota de um fundo e ter uma parte de um imóvel, como nos fundos imobiliários. Você pode seguir um índice de referência através dos ETFs. Você pode investir em ações contando com um gestor profissional através de um fundo de ações, se você não quiser fazer as compras por conta própria no primeiro momento. Então, são algumas opções que você pode fazer, né? Então, principais investimentos de renda variável, quais são? Que eu vou trazer aqui para você e que você tem acesso, né? Eles são muito acessíveis para você realmente investir, que não exigem valor alto e também que você pode ter aí o entendimento, o conhecimento necessário para investir de forma que você se sinta seguro, tá? Então, eu vou falar de ações, fundos de ações, fundos imobiliários e ETFs, tá? Aqui eu estou mencionando, como eu falo para vocês, os principais tipos de investimentos e que eu acho que é importante todo mundo ter acesso, porque eles são realmente muito acessíveis e fácil de investir. Tem outros investimentos de renda variável, como BDRs, por exemplo, que aí você investir em empresas do exterior, aqui no Brasil. Você não precisa abrir a conta na corretora lá fora no outro país. Você compra as BDRs aqui mesmo e eles são recibos de empresas no exterior. Você pode investir então em empresas fora do Brasil através das BDRs. Mas aí para você avaliar uma empresa fora do Brasil requer um pouco mais de conhecimento. Então por isso que eu acho que não vale a gente falar disso aqui. Vamos falar de investimentos realmente acessíveis e fáceis de fazer. Além das BDRs também você pode investir em derivativos, né? Derivativos eles ficam vinculados a outro ativo como referência, parte daquele derivativo fica então como commodities, né? Câmbio, taxa de juros, enfim. Mas também são operações um pouco mais que tem mais detalhes para você realmente aprender a operar, tá? Então, vamos começar aqui então falando de ações. O mercado de ações
Tem uma frase do Warren Buffett, que como eu falei, que é um investidor de sucesso na renda variável, que ele fala: o mercado de ações ele foi feito para transferir dinheiro dos investidores ativos para os investidores passivos. O que ele quer dizer com isso? Os investidores ativos, né, são aqueles que ficam comprando e vendendo toda hora, como eu falei no início da live, expliquei para vocês, agir de forma especulativa. Por quê? Porque eles fazendo essas transações o tempo todo acaba gerando oportunidade para aqueles investidores que compram e mantêm na carteira a longo prazo, né? Então eles mantêm e acabam tendo bons retornos investindo no horizonte de longo prazo. Então essa é mais ou menos a ideia que o Warren Buffett traz com essa frase, com essa dica aí, tá? Então, começando pelo básico, né? Para você investir em ações, o que você precisa? Você pode investir em ações direto na conta do banco? Não. Você tem que ter um cadastro na corretora. O banco que você tem conta, ele provavelmente tem uma corretora ligada a ele e você pode fazer um cadastro nessa corretora dele, daquele banco que você já tem conta. Ou você pode abrir uma conta em uma outra corretora independente. E por que você faria isso? Porque você vai avaliar a taxa de corretagem que vai ser cobrada. Então, cada corretora vai ter uma taxa que vai cobrar em cada ordem de compra e venda que você vai fazer de ações. E aí, entender essa taxa e pesquisar melhores custos é importante para você realmente ter melhores resultados financeiros na hora de fazer os investimentos em ações, tá? Então, avalie, pesquise e compare a taxa de corretagem. E aí, você vai... tendo acesso, né, essa conta na corretora, você vai acessar o Home Broker. O Home Broker, não se assuste também, é só a plataforma. Você entrou lá na corretora, Home Broker, aí você acessa onde vai ter o campo para você colocar o código da ação, você vai ver o preço que ela está sendo negociada naquele momento, vai colocar o preço que você está disposto a pagar por ela e a quantidade que você quer comprar de ações. E vai enviar a ordem. Depois você vai só acompanhar se ela foi executada ou se ela não foi, tá? Ou parcialmente executada também, que às vezes, acaba conseguindo comprar só uma parte do que você queria e não tudo, né? Ou pode não conseguir nenhuma, ou pode realmente executar. Mas o normal, o padrão comum é totalmente executada, que é realmente conseguir fazer a compra ou venda total daquelas ações que você colocou, tá? Então, na prática, é basicamente isso, tá? O dinheiro obtido pelas empresas, né, através das emissões de ações, né, por que as empresas colocam ações no mercado? Né? Porque elas querem captar recursos para fazer investimentos e expandir, né? Aumentar os seus negócios. Então, esse dinheiro que você acaba comprando de ação, você vira um sócio daquela empresa e aquela empresa capta esses recursos e investe nela para continuar expandindo. Então, veja que você está fazendo um investimento com o intuito que aquela empresa continue crescendo e valorizando o capital. Então, essa é a ideia de você investir em ações, tá? Então, o investidor que ele adquire uma ação de uma empresa, né, através da Bolsa de Valores, ele virá acionista, sócio dessa companhia, e aí ele vai participar dos seus resultados, dos lucros dessa companhia. Essa companhia ela vai dividir os lucros, né, os proventos através de dividendos ou juros sobre capital próprio, tá? São essas duas formas. A diferença é bem simples. Os dividendos você recebe de forma que a empresa já deduziu o imposto de renda, você não paga imposto de renda. O juros sobre capital próprio, você vai receber e vai deduzir do seu recebimento 15% de imposto de renda, mas na fonte, tá? Então, a diferença é que um vai descontar imposto de renda de você e o outro não. E as empresas decidem entre dividendos ou juros sobre capital próprio porque elas têm alguns incentivos diferentes em cada uma dessas distribuições, tá? E essas distribuições, como que elas acontecem? Toda empresa distribui todo mês lucro daquela empresa que você investiu, vamos supor, no banco X. Ele vai distribuir dividendo para você todo mês? Não, não quer dizer. Tem empresas que distribuem dividendos e tem empresas que todo o capital que ela capta, ela vai reinvestindo para expandir e continuar crescendo. E tem empresas que elas distribuem, né, ali em dividendos recorrentemente. Essa forma recorrente pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser uma vez no ano. Então, você tem que estudar a empresa que você vai investir para saber como que vai ser essa distribuição de dividendos ou de juros sobre capital próprio, tá? Então, isso varia muito de empresa para empresa.
E essas ações, né, negociadas na Bolsa de Valores, como eu falei, elas oscilam os preços de acordo com o reflexo do mercado, da situação política, situação econômica, oferta e demanda daquela empresa, do próprio mercado de ações. Então, isso tudo reflete o tempo todo, são várias forças agindo, por isso que você não tem como prever exatamente. Você pode ter uma perspectiva, mas você não tem certeza do que realmente vai acontecer, né, no mercado de renda variável e no mercado de ações, tá bom? Algumas características do investidor, do mercado de ações que possui sucesso, quais são? Né? Tayana, eu quero investir em ações então. Tô vendo que é tranquilo, eu posso investir com valores abaixo de R$100, eu posso começar comprando uma ação, até menos que isso, né? Bem menos que isso. Mas o que preciso de comportamento ou algumas dicas? O que eu preciso fazer para realmente ter sucesso nesse investimento? Então, eu diria alguns, tá? Invista regularmente em ações. Compre ações e continue comprando, né? Planeje um investimento nesse tipo de investimento e faça isso de forma regular. Por exemplo, eu vou comprar ação todo mês daquela empresa, né? Então você realmente tenha disciplina nisso. Uma outra dica é: aquela empresa pagou o dividendo, recebeu o dividendo, compra novas ações dela, né? Ou compra novas ações de uma outra empresa que seja interessante também, pode ser, mas reinvista os dividendos, porque ele vai fazer parte de você avaliar o retorno desse investimento. Além da valorização do preço, você vai avaliar também o retorno que ele está dando de lucro e você vai aumentar o seu patrimônio através de compra de mais ações, tá? Então essas são 2 dicas importantes. Além de, claro, você investir focando no longo prazo, como eu tenho falado bastante, você avaliar os fundamentos da empresa. Então, uma empresa boa para você investir é aquela empresa que ela atua num setor que você conhece. Você, às vezes, pode investir numa empresa, num setor que você nem sabe como funciona. Como que você vai ter condição de estudar ela e ter uma perspectiva, né, de se ela vai ser boa, se aquele setor vai ser bom para você investir. Então, eu sempre dou a dica: invista em setores que você conheça, que você entenda. E os fundamentos da empresa é uma empresa endividada? É uma empresa que gera bons retornos? Olha lá, né, o histórico de distribuição de dividendos ou de retorno sobre o lucro através do ROI dela, que é, né, o ROI é o retorno que ela consegue fazer através do patrimônio dela, o que ela consegue gerar de lucro. Então, isso é importante, porque você vai conseguir ali como que é a eficiência dessa empresa, né? Então, são fundamentos que você pode avaliar, não são difíceis de você pesquisar, tem várias ferramentas aí na internet, e aí você vai escolher boas empresas para investir, como você escolheria para ser sócio na prática, né? Aquela empresa eu conheço, eu sei como eu quero ser sócio daquela empresa. Então, da mesma forma, na hora de investir em ações, tá? Haja racionalmente, busque controlar as suas emoções, entenda as suas emoções, não fique olhando diariamente a evolução, as oscilações das ações, porque isso acontece, é do mercado. Então, se você ficar olhando toda hora, você vai, não, acho que escolhi errado, tá caindo. Vai cair e vai subir as ações. No mercado de ações acontece isso, é natural. Claro que às vezes acontece que uma situação de uma empresa estourou uma bomba lá, né? Uma bomba de uma informação ruim. Pode acontecer. Uma empresa que, nossa, agora aquela empresa vai quebrar e realmente eu vou ter que me desfazer dessa ação. Pode acontecer, mas essa não é a via de regra, tá? As oscilações são naturais do mercado de renda variável. Então, não fique toda hora ali, porque a emoção pode fazer você agir de forma errada por impulso. Então, busque olhar uma vez por mês e fique acompanhando e busque agir racionalmente. Lembrando sempre dos fundamentos da empresa, tá? E não siga a maioria. Olha o efeito manada aí, tá? A maioria às vezes se assusta. Por exemplo, pandemia. A pandemia, quando estourou a pandemia, a gente teve circuit break na Bolsa de Valores. O que é circuit break? O circuit break é um interrompimento que a B3 faz quando todo mundo começa a vender, né? É uma situação de pânico, todo mundo começa a vender. Aí a Bolsa de Valores lá caiu 10% em relação à cotação do dia anterior. Opa, parou, circuit break. Ninguém mais compra e vende por 30 minutos. Para quê? As pessoas acalmarem seus ânimos,
né? E voltarem de uma outra forma mais tranquila. E aí as pessoas conseguirem agir racionalmente, interromper esse efeito manada. E isso acontece, tá? Tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Então, se caiu 10%, parou. Depois, se continua caindo até 15%, para de novo. E até 20%, para de novo. E isso aconteceu, né? No estágio 1 e 2, na pandemia, pelo susto das pessoas, né? E muitas empresas, claro, tiveram problemas, mas se recuperaram depois. E algumas, né, até se beneficiaram com o estouro da internet, né? Com o digital aí, com a pandemia. Então, essa é a questão de você realmente buscar agir de forma racional e não seguir a manada. Avalie, pense, pesquise, entenda a situação, né? Para não tomar uma decisão errada pela emoção, tá? É importante você entender que as ações, né? Elas têm uma correlação muito grande entre preço e lucro. Então, se aquela empresa ela tende a ter lucros, a você ver que realmente você pesquisou, estudou ela, essa empresa eu penso que ela vai ter mais lucros, vai crescer, então o preço dela tende a subir. Então, você entende que você pode ter, né? Como se o lucro dela tende a subir, você entende que você tem aí uma perspectiva de aumento de preço dessa sua ação ao longo do tempo. Então, você pode ganhar com a valorização ao longo do tempo, além da distribuição de lucros, né? Que ela venha a ter também, tá bom? Então, essa é uma relação importante para você entender. Preço da ação com o lucro, que realmente tem uma relação muito grande. E a distribuição desses dividendos, desses proventos, né? Que pode ser através de dividendos ou juros sobre capital próprio, né? É uma parte muito importante para nós investidores, né? Porque você, recebendo esses dividendos ou esses juros sobre capital próprio, como eu falei antes, você pode comprar mais ações sem mexer no seu bolso. Está comprando mais ações, aumentando seu patrimônio, mas sem mexer no seu bolso, né? Então, isso é uma sacada que você também pode refletir aí para investir nesse mercado, tá? E esses dividendos, né, que a gente chama de renda passiva, porque você não está fazendo nada para eles entrarem no seu bolso, né? Esses dividendos ou juros sobre capital próprio, quando você atingir o valor que você deseja acumular de patrimônio para viver de renda sem ter uma obrigação de ter que trabalhar, por exemplo, não que você não vá trabalhar, mas se você não tem a obrigação, você tem o poder de escolha. Quando você acumular aquele valor total lá, que vai gerar a renda necessária para o seu estilo de vida, esses dividendos, né, e esses juros sobre capital próprio, eles vão ser essa renda que vai, né, ser a renda passiva que vai bancar o seu estilo de vida lá na frente. Você vai não reinvestir mais eles. Quando atingir a independência financeira, você vai usá-los para bancar o seu estilo de vida, entende? Então, você vai continuar com o seu patrimônio lá e vai receber esses dividendos, né, sem abalar o seu patrimônio e tendo essa renda passiva. Então, é isso, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa para falar para vocês. Então, as empresas lucrativas, né, você deve avaliar duas coisas muito importantes, né? Uma dívida equilibrada, empresas endividadas é um ponto de alerta, e uma boa gestão corporativa, ou seja, como que é a administração daquela empresa, né? Então é importante entender como que funciona isso, se tem uma boa gestão, porque também isso impacta muito nas estratégias da empresa e, claro, né, aí no futuro dela em relação à lucratividade e valorização. Então, diversifique, né, a sua carteira de ações. Lembre que é importante você diversificar. Pense em empresas que possuem lucros consistentes. Então, você pode olhar isso também, olhar os lucros distribuídos por essas empresas, né? Se foram de formas consistentes ou teve um lucro só pontual. Se você só olhar o último lucro distribuído, foi um excelente lucro, mas foi só aquele ano. Será que teve uma situação, às vezes, fiscal, um benefício fiscal, alguma coisa que gerou aquilo? Então, você tem que entender se aquela empresa realmente gera um bom caixa e gera uma boa lucratividade. Então, para isso, você tem que olhar a consistência da entrega desses lucros, tá? Isso é uma coisa muito importante para você olhar. E diversifique, né? Não invista só em uma ação de uma empresa, só em uma empresa, né? Não escolha só. Eu até falo muito para os meus clientes, enfim, para as minhas consultorias, que o ideal é que você coloque no máximo de 10% a 20% do seu
capital investido em renda variável ou em ações, no máximo de 10 a 20% da mesma empresa, tá? Não concentre, nunca coloque os ovos todos na mesma cesta. É claro que se você começar com um valor pequeno, aí não, vou começar investindo R$100, claro que você não vai dividir, né, em 10% a 20% aí só naquela empresa. Você vai pegar aqueles R$100 e provavelmente vai investir numa empresa só. Mas conforme o seu capital vai aumentando, aí você vai trabalhando essa estratégia de diversificar, né, e alocar aí de 10 a 20% em empresas diferentes, tá bom? E por último, né, como eu falei, não fique olhando diariamente nas ações para que as emoções não influenciem nas suas decisões e não prejudiquem as suas decisões, né? Olhe uma vez por mês, né? Ou até mais tempo. Se uma vez por mês já está te dando alguma sensação ruim ou está te prejudicando, você pode olhar a cada 3 meses, por exemplo, que é quando as empresas, né, apresentam aí os seus resultados, que a cada trimestre elas são obrigadas a trazer os seus resultados a público. Então, você pode olhar aí a cada 3 meses para olhar os resultados dela e aí olhar aquela evolução e comparar, né? E ficar mais tranquilo, para não ficar naquela emoção ali, se uma vez por mês realmente acaba te influenciando de alguma forma, tá bom? Então, essa é a forma de investir em ações, tá? Essas são as dicas que eu dou para você investir em ações. Pode ser mais fácil do que você imagina. Espero que eu tenha falado de forma clara, tá? Tem uma sacada do investimento em ações que poucas pessoas sabem que é. Se você investe em ações e você tem lucro, você vai ter que pagar imposto de renda, certo? Daquele lucro que você teve naquela venda daquela ação. Mas, se você vender o valor de até 20 mil reais por mês, dentro do mês, você tem isenção do imposto de renda. Então, essa é uma sacada. Às vezes você vai fazer transações de venda, faz uma estratégia, elabora um plano, né, que você vai acabar vendendo aí no máximo de 20 mil dentro daquele mês para não ter esse ônus do imposto de renda e aumentar aí a sua lucratividade, tá bom? Então vamos agora para fundos de ações. Você entendeu aqui como é que funciona investir em ações? Pessoal, se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários, tá? A gente vai conversando. Os fundos de ações, tá? Você acaba investindo em ações, mas de uma forma que você se sinta mais seguro. Por quê? Porque nos fundos de ações, quem escolhe as ações é o gestor do fundo, né? Então, o gestor do fundo ele vai escolher as ações e você vai entrar só no fundo comprando a cota lá e você vai surfar naquela rentabilidade daquele fundo. Então, é uma forma mais fácil e também você acaba tendo ali um acesso ao termômetro desse mercado e vai acostumando para depois você poder agir por conta própria, né? Comprar as ações por conta própria. Mas, claro, tem alguns ônus, tá, nos fundos de ações que eu gosto de falar. O gestor daquele fundo, né, e tem a corretora, né, da própria instituição ali daquele fundo, que pode ter interesse também em estar fazendo várias compras e vendas. Isso pode gerar um custo para o fundo nessas transações de muitas compras e vendas dentro do fundo de ações e acabar impactando negativamente no resultado do fundo de ações, que é aquilo que eu falei no começo, né? Evitar fazendo essas transações, muitas transações de compra e venda, você acaba tendo um custo maior aí de taxa de corretagem em cada transação. Então, o interesse do fundo tem que ver como que funciona essa gestão, olha o histórico do fundo, olha a consistência de entrega do fundo para ver se realmente é uma boa opção. O fundo de ações, ele não é negociado na Bolsa de Valores, ele é negociado através de bancos. Então, você pode acessar um fundo de ações na conta que você tem ali no banco com o seu gerente de forma mais fácil, se você acha assim, para depois começar a investir através da Bolsa de Valores, tá? Então, essa é uma outra forma que você tem de investir em ações, mercado de renda variável. O fundo de ações, ele não tem come-cotas, tá, gente? Que os fundos de investimentos, né, tem come-cotas. O fundo de ações não tem come-cotas, que é aquela antecipação do imposto de renda a cada 6 meses, tá? E o imposto de renda é 15%. Então, esse é o fundo de ações que você também pode investir de forma acessível, tá? O valor também é de forma acessível. O outro investimento de renda variável também, que é uma boa opção para você investir, são os fundos imobiliários. Então, aqui você está investindo em imóveis,
Mas se você não tem um capital para investir num imóvel, né, de alto valor, de alto ticket, para construir ou comprar um valor de alto ticket, você pode investir através dos fundos imobiliários, onde você vai adquirir cotas daquele fundo e fazer parte, né, de ter a propriedade daquele imóvel, e também vai ter a distribuição de rendimentos de aluguéis daquele imóvel, você vai receber através de dividendos, tá? Então, os fundos imobiliários são sim uma boa opção. Eles não são comercializados no banco como fundo de ações, tá? Os fundos imobiliários, você compra e vende como as ações que você faz de forma individual, através da bolsa de valores, tá? E eles também têm oscilação diária o tempo todo, de acordo com o reflexo do mercado financeiro, né? No preço dele vai oscilando a todo tempo, como as próprias ações, tá? Então, os fundos imobiliários é uma opção para você investir, também são de valores acessíveis. A distribuição dos aluguéis, tá, que você tem nos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que é um benefício, porque se você aluga, né, tem um imóvel físico que aluga, esses rendimentos você é tributado no imposto de renda, né? Mas nos fundos imobiliários essa distribuição de aluguéis é isenta de imposto de renda, tá? Então, tem alguns tipos de fundos imobiliários que eles podem investir em papéis que são lastreados ao setor, como o LCI, né, investimento de renda fixa, CRI. Então, são investimentos que ele pode estar fazendo várias operações, né, ali na renda fixa e ser um fundo imobiliário que investe nisso. Você pode ter um fundo imobiliário que investe realmente, que a gente chama de fundo de tijolo, né? Que ele realmente investe em compras de imóveis físicos. E aqui vale a pena você se atentar a olhar o fundo imobiliário para não entrar no fundo imobiliário que às vezes comprou só um imóvel. Então você às vezes tem só um inquilino, né? Um imóvel comercial grande que tem uma boa renda, mas que tem um inquilino, por exemplo. Por que você não deve fazer isso? Porque a concentração, né, pode te prejudicar. Em qualquer inadimplência desse inquilino, você vai ter prejuízos com esse fundo imobiliário. Então, busque fundos imobiliários que tenham pelo menos, no mínimo, aí, 3 imóveis comerciais, né, naquele fundo, para diversificar aí os inquilinos e o recebimento de aluguéis e não ter um problema maior de inadimplência. Na verdade, ter menos chances de ter inadimplência, né? Diluir esse risco. Tá bom? E também tem os híbridos, né? Os híbridos, eles acabam misturando um pouco de cada, podendo investir em um pouco de cada desse tipo de fundo imobiliário. Então, sobre fundo imobiliário é isso. E aí a gente tem agora, e lembra que os fundos imobiliários, assim como o setor imobiliário, se beneficiam muito dos momentos em que a taxa de juros está em queda ou está baixa, por conta dos financiamentos imobiliários, né? Então, se eles ficam caros, eles acabam desacelerando um pouco esse setor, né? E a gente realmente tem uma valorização baixa aí dos fundos imobiliários, não tem sido muito atrativo por conta desse cenário, tá? Então, a gente tem também aqui as ETFs, que são Exchange Traded Funds, né? Que são fundos também, que também são comercializados na bolsa de valores, não nas agências, não nos bancos, como eu falei lá dos fundos de ações, tá? Eles são fundos passivos, que a gente chama. Eles não ficam fazendo estratégias para aumentar os ganhos. Eles seguem uma referência. Eles, por exemplo, têm o Ibovespa, que é o índice da bolsa de valores, onde reúne as maiores empresas ali que transacionam na bolsa de valores. E então, essas empresas que estão nesse índice Bovespa, tem um ETF, BOVA11, por exemplo, que ele replica todas aquelas empresas nesse índice para realmente acompanhar aquele índice. E tem vários outros índices, tá, de ETFs, tem de renda fixa, tem de small caps, que são as pequenas empresas de ações, tem também de distribuidora de dividendos e por aí vai. Tem diversos tipos de ETFs. Se você quer ter um fundo com uma forma de gestão mais passiva, aí você pode recorrer a um ETF e ele tem uma vantagem, que a taxa de administração de um fundo desse é muito baixa. Ela vai de 0,05 até 0,080 no máximo, mais ou menos. Então é muito pequena mesmo em relação às taxas de administração dos fundos convencionais que tem, né, nos bancos aí comercializados, tá? Então, isso é uma vantagem de investir em ETFs, que você investe em renda variável, replicando aquele índice, né, e acaba tendo essa previsão aí mais passiva desse tipo de investimento. Então, a renda variável, né, que eu queria trazer para vocês
hoje, são esses tipos de investimentos que eu queria trazer para vocês. São investimentos de fácil acesso, investimentos que podem diversificar a sua carteira de investimentos e potencializar os seus ganhos, tá? Os dividendos, tá? Tem várias empresas que pagam bons dividendos. E aí eu queria trazer uma reflexão, porque em 2022, se a gente for olhar aí o que entregou de rentabilidade o Ibovespa, né? E entregou de rentabilidade o CDI, como a gente está no cenário de juros altos, da taxa básica de juros, a renda fixa acaba se beneficiando, né? Tendo um rendimento aí muito atrativo. E o CDI, em 2022, a rentabilidade dos investimentos, com 100% do CDI, tiveram mais de 11% de rentabilidade, retorno em 2022. Já no Ibovespa, se eu não me engano, foi 7,31% em 2022, ou seja, ficou abaixo do CDI. Mas qual que é a grande sacada aqui? Além da valorização que você teve aqui no Ibovespa, lembrando que as ações, o mercado de renda variável, eles têm ciclos. Então, é muito normal, às vezes ele cair um pouco e depois ele supera, tá? Ao longo do tempo, por isso que eu falo muito do longo prazo. Mas além dessa taxa de valorização que teve do mercado aqui do Ibovespa, por exemplo, você tem também o retorno dos dividendos. Então, tem empresas que pagam aí em torno de 10% de dividendos ao ano. Então, você soma isso com a valorização, você já supera, né, o CDI. Então, focar em empresas que pagam dividendos também é muito interessante. Então, tem empresas aí de serviços essenciais, como energia elétrica, né, próprios bancos, que trazem aí um retorno de dividendos muito interessantes. E você pode pesquisar aí empresas que tiveram os maiores, né, retorno de dividendos e dar uma olhada, claro, estudar essa empresa para ver se vale a pena e entender que também você tem, além da valorização, esse retorno dos dividendos, tá? O IFIX, né, que foi o índice dos fundos imobiliários, foi um pouco abaixo, foi 2%, mas também um pouco mais de 2%. Mas também ele também tem os dividendos, que também tem muitos fundos imobiliários aqui que entregam em torno de 10% aí de retorno em aluguéis, né, para você investir e ter esses rendimentos. Então, isso você soma junto com a valorização. Lembrando também que os fundos imobiliários tendem também a performar dessa forma para cima e para baixo, e que depois, quando ele começa a reajustar para cima, tende a compensar, né, essas oscilações negativas. Negativas não, né? Menores, né? Para baixo mesmo, mas que não acaba não dando retorno negativo, mas dando retornos baixos. Quero explicar para vocês. E tem, além disso, a gente está olhando o Ibovespa ali, que foram aquela composição de ações que deu aquele retorno em 2022, né, de um pouco mais de 7%. E aí você fica refletindo se o CDI deu mais, mas aí você pensa que também tem o retorno dos dividendos, então pode superar ao CDI. E além disso, você pode escolher boas empresas com potencial de valorização. Se você pegar aí uma empresa pontual, como por exemplo a Cielo, que é aquela empresa de meio de pagamento, né? A Cielo, em 2022, ela valorizou mais de 100%, mais de 140%. Então, se você seguir só o Ibovespa, você está replicando de forma passiva. Mas se você agir por conta própria, buscar conhecimento, saber escolher boas empresas com potencial de valorização, você pode ter retornos extraordinários. Uma outra empresa, eu estou trazendo empresas de fácil entendimento para vocês, que vocês conhecem, né? Então, a Cielo, todo mundo conhece, né? BB Seguridade, que é do Banco do Brasil, a parte de seguros do Banco do Brasil, também teve uma valorização de mais de 70% em 2022 do capital das ações, né? A Petrobras teve uma valorização acima de 40%. Então, para você entender que você pode ter ganhos extraordinários na renda variável, é importante você sempre cuidar, né? Esse horizonte de longo prazo, como eu falei, entender o seu perfil de investidor e buscar conhecimento para fazer realmente boas escolhas, tá? Então, a renda variável pode ser mais simples do que você imagina, né? Tem o potencial de maximizar os seus ganhos financeiros através dos investimentos, principalmente, né, se você investir nessa classe com horizonte de longo prazo, como eu venho falando aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que eu tenha sanado dúvidas, né? Qualquer coisa aqui de dúvidas, pode colocar nos comentários que eu vou publicar no feed, então vocês podem colocar. E também deixe um comentário se você já investe no mercado de renda variável, se você investe em algum desses tipos de investimentos que eu coloquei aqui para você hoje.
E também, se você ainda não investe, comenta o que está faltando para você começar a investir na renda variável, tá bom? E até semana que vem, segunda que vem, tem live de novo aqui às 11 horas e eu espero você. Tchau, gente. Obrigada pela presença de todo mundo.